Sua filosofia é conhecida pelo pessimismo e sua vida pela solidão. Estamos falando de Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão que definia a vida como um constante sofrimento em que apenas a arte representava uma trégua temporária. Talvez porque sua própria trajetória não tenha sido das mais felizes. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e, aos 8 anos, perdeu o pai, que provavelmente se suicidou. Neste mesmo ano, mudou-se com a mãe para Weimar, onde teve uma educação liberal. Foi adversário de Hegel, considerado em vida um dos maiores filósofos alemães e que tinha uma linha de pensamento oposta à sua, ou seja, essencialmente otimista. Como lecionava na Universidade de Berlim ao mesmo tempo em que Hegel, suas aulas ficavam praticamente às moscas, o que o impulsionou a largar a vida acadêmica. De personalidade irascível, passou o resto de seus dias sozinho, sustentado pela herança deixada por sua mãe. Paulo, Schopenhauer é considerado um filósofo pessimista. Essa análise faz sentido? No que consistia esse pessimismo? Em certo sentido faz. O pessimismo do Schopenhauer tem a ver com uma ideia metafísica do Schopenhauer, com uma interpretação do cosmos. Não é um pessimismo do tipo do senso comum, olha, eu acho que as coisas não vão dar certo. Não é esse pessimismo. O entendimento do Schopenhauer é o seguinte: o que comanda o mundo é a vontade. Mas a vontade para o Schopenhauer não é a sua vontade, a minha vontade, a vontade de cada uma das pessoas. A vontade, ela é uma força cósmica, uma força metafísica que está em tudo. Na pedra, nessa cadeira, no meu sapato, na sua cabeça. Tem a vontade humana também, mas a vontade humana é manifestação dessa vontade geral. É como se o mundo, não que o mundo seja um ser vivo, mas é como se o mundo manifestasse todo o seu movimento em uma força que tem a característica da nossa vontade. É como se o mundo estivesse sendo impulsionado por uma força cujo retrato é a vontade humana, embora não seja a vontade humana, é a vontade. Agora, a vontade, ela não tem objetivo. Ela não é a razão. A razão tem objetivo. A vontade muda. E se a vontade muda e não tem objetivo, não tem um telos, ela é caótica. Ora, num mundo caótico, num mundo que não tem objetivo, é claro que as coisas ruins vão acontecer. Se o mundo tivesse uma determinação e tivesse um objetivo posto pela razão, a razão poderia programar as coisas para que as coisas todas fossem boas. Mas como quem impulsiona é a vontade, e a vontade é caótica, como é a nossa vontade, né? As coisas ruins também vão acontecer. Então você vai ter aí o quê? Uma avaliação pessimista. Ou seja, o curso do mundo não necessariamente é bom. Ele vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Ora, se tem coisas ruins, eu não posso ficar muito otimista em relação a isso. Então é nesse quadro que aparece o pessimismo do Schopenhauer. Mas ele se destacava mais por esse pessimismo, por essa indisposição com o mundo. Bom, aí você, num mundo onde o comando de tudo é por uma manifestação do caráter da vontade, eu estou perdido, né? Porque o mundo não tem ordem, o mundo é caótico. As coisas podem acontecer e podem acontecer as piores coisas. Se eu ficar otimista diante de um mundo desse tipo, eu sou um bobo. Não é? Como eu não quero ser um bobo, eu fico pessimista. E era assim que ele era visto também. E assim que ele era visto. Ele está se contrapondo, na verdade, a um professor de filosofia, um filósofo na época dele muito mais famoso do que ele, até hoje famoso, que era o Hegel. O Hegel está falando que quem comanda o mundo também é uma força, mas é a razão. E a razão, por características próprias, ela programa as coisas para não deixar as coisas ruins acontecerem. O Schopenhauer falou, não. Eu olho para o mundo, eu vejo um comando, mas é um comando que não tem comando algum. Ele é a vontade. Né? Uhum. Então o Schopenhauer tem uma predisposição para olhar o mundo por uma visão menos compensadora. Né? Porque quando você olha o mundo por uma visão racionalista, do tipo da do Hegel, você fala assim, bom, morreu aquele fulano,
Mas veja, nasceu lá outra coisa. Quer dizer, sempre você vai fazendo compensações. Aí você faz aquela somatória de compensações e você diz assim, bom, apesar de tudo, o mundo caminha num sentido bom. Esse é um tipo de filosofia hegeliana, popularizada, num senso comum assim da filosofia hegeliana que eu estou falando aqui, mas é um pouco nisso, né? O Schopenhauer é aquele cara que dá aula no mesmo horário do Hegel, só que os cursos dele não aparece ninguém. Ele fica muito bravo com isso, né? E ele se contrapõe ao Hegel porque ele faz esse tipo de filosofia. Ele fala, não tem propósito algum. Quando você tem uma guerra e acaba, não adianta você chegar e falar assim, bom, teve algum propósito. Não teve propósito algum, isso foi um mal em si, foi uma manifestação caótica, só tem prejuízo nisso. E se eu conseguir arrancar alguma moral boa disso, alguma coisa boa disso, eu sou um bobo. Porque não teve coisa boa nenhuma disso. Pergunta para os que sofreram se eles estão vendo alguma coisa boa nisso. Né? Então é uma filosofia que, pelo menos naquele período do romantismo, né, não tinha a atração que veio a ter depois no século XX. Porque o século XX é um século mais maduro no sentido de ser menos otimista em relação às situações mundiais. Não é? Em que medida a filosofia desse pensador alemão se aproxima do budismo e do hinduísmo? Bom, o budismo, o hinduísmo, a maioria das filosofias orientais são filosofias de retirada do mundo. São filosofias onde o mundo não é uma coisa boa. Você tem que se retirar do mundo. Pode ver que são filosofias onde há uma série de preceitos para você não aproveitar o mundo. Há uma série de preceitos para você ir para outro campo, para uma abstenção das ações no mundo. O Schopenhauer vai um pouco por aí. Ele diz assim, se nós quisermos ser éticos, nós não podemos nos envolver com esse mundo, porque esse mundo é comandado pela vontade e ele vai produzindo coisas más. Então participar dele é participar do mal. Então nós temos que nos retirar dele. Só que a saída dele não é a meditação budista ou qualquer coisa oriental. A saída dele é pela contemplação da arte. Ele usa da estética para entrar para a ética. Ele não usou a religião? Não, ele não usa a religião. Na verdade, a moral e os aspectos religiosos aí são colocados para a estética. Quando eu contemplo obras de arte, quando eu participo da contemplação das obras de arte, quando eu tenho uma pegada estética, eu não tenho interesse. Né? Quando você olha para um quadro da natureza, o que você vê ali? Você fica extasiado com a beleza. Você não tem nenhum interesse ali. Né? É nesse sentido da estética que o Schopenhauer aponta, que é uma estética kantiana, viu? É a noção de estética do Kant. Quer dizer, a arte pela beleza, pelo belo, né? Sem interesse. Então, nesse sentido, eu tenho que me educar para caminhar no sentido da observação estética e para isso eu vou usar as obras de arte. O resultado não é a estética, o resultado é a ética, porque eu me abstenho de participar do mundo, eu me abstenho de tomar posição no mundo, portanto eu me abstenho de seguir qualquer coisa no mundo que vai resultar em maldade. Paulo Schopenhauer pregava o asceticismo e a abnegação como forma de evitar o processo de contínuo sofrimento. Mas ele mesmo vivia confortavelmente, sem se desprender dos luxos e dos prazeres da carne. Há uma certa contradição entre o que ele defendia e o que ele praticava? Bem, esse é o tipo da coisa que a gente poderia falar de qualquer um de nós. Né? Que nós não somos aquilo que nós pregamos e nós pensamos, isso é evidente para qualquer um de nós e também é evidente para os filósofos. Ninguém consegue viver a sua própria doutrina. É impossível você viver a sua própria doutrina. Você pode até viver a sua própria doutrina, mas vai viver pouco. Vão te acertar logo. Então, esse é um elemento que todo mundo tem, né? Não é uma peculiaridade do Schopenhauer. Né? Agora, viver a própria doutrina não é por você conseguir aplicar na sua vida a própria doutrina. É você tentar estar no mundo segundo a sua própria doutrina. E nesse sentido, o Schopenhauer não é incoerente, não. Quer dizer, ele tem uma vida onde essa busca, né, de um certo ascetismo através da estética é papel dele. Ele não é alguém que não esteja voltado para isso. Agora, o grande problema dessas coisas é que elas precisam ter educação. Você não pode observar a obra de arte se você não foi educado para observar uma obra de arte. Se te der um quadro
né, sofisticadíssimo e você não foi educado para tal, ou se tocarem uma música sofisticadíssima e você não foi educado para tal, você não tem ouvidos para ouvir, você não tem olhos para ver. Então, é preciso ver até que ponto o próprio Schopenhauer está educado culturalmente para aquilo que ele prega, né? E aí vem toda a condição humana de cada um de nós, né? Das nossas limitações, das nossas possibilidades e impossibilidades. Você já tinha citado Kant quando falou de Schopenhauer. Qual que seria a influência dele? Eu gostaria que você falasse um pouco mais da influência do Kant sobre Schopenhauer. Bem, o Schopenhauer ele é aquele filósofo que ele tem como antecessor o Kant. Para ele, o Kant é o filósofo. Tudo que ele faz é em função de reescrever o trabalho do Kant. A maneira como ele entende o conhecimento, a maneira como ele entende os aspectos morais, são tirados da filosofia kantiana. A diferença é que o Kant se volta muito mais para a questão do conhecimento e para a questão da moral. Enquanto que o Schopenhauer puxa para um lado que o Kant também trabalha, mas que ele não dá tanta atenção quanto o Schopenhauer, que é a questão da ética ligada à estética. Quer dizer, essa ideia de que você vai conseguir trabalhar parâmetros éticos não pelo imperativo categórico do Kant, não pela máxima kantiana, mas pela observação estética. É aí que há o rompimento, mas o resto é muito semelhante ao sistema kantiano, é onde ele bebe.